Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade aos estudos da nossa casa com o estudo da obra A Gênese. Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces, para afastar os maus espíritos. Item 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o que está por fora do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina e de impurezas. Fariseus cegos, purificai primeiramente o que está por dentro do copo e do prato, a fim de que o que está fora também fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros branqueados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de podridão. Assim também vós por fora pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mestre Jesus, mais uma vez recorremos a Ti, fortalecendo os laços que ligam a nossa casa ao Teu coração imenso e generoso, para que nos proteja, nos ampare e que possamos em Teu nome, em nome de Deus, estudarmos tranquilamente a doutrina espírita. E é em Teu nome que evocamos os nossos irmãos responsáveis por esse estudo, o irmão José Jorge, o Camille Flammarion, para que juntos, inspirados por eles, pelo altivo e os guias que dirigem a nossa casa de amor, possamos então, em nome desse amor, do nosso amor sempre, Lourdinha, do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, iniciar os estudos da manhã de hoje, em torno da obra Gênese. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Vamos lá. Esse livro é um livro bem técnico, né? E eu tenho que ler, tá? Então nós estamos estudando o esboço geológico da Terra, no capítulo 7, que trata do esboço geológico da Terra e o período secundário. Vimos que os 6 dias da criação, eles correspondem a um período de alguns milhões de anos. Vimos o período primário, semana passada, agora vamos para o secundário. Com o período de transição, a gente viu que a Terra foi se esfriando como um mingau, né? De fora para dentro. E assim foi criando a crosta terrestre. Então aparecem depois as primeiras vegetações. E agora vamos para o período secundário. Com o período secundário, que é o período da transição, desaparecem a vegetação colossal e os animais que caracterizaram essa época, seja por mudanças nas condições atmosféricas, seja por uma série de cataclismos que aniquilaram tudo o que tinha vida sobre a Terra. É provável que as duas causas tenham concorrido para essas mudanças, uma vez que, por um lado, o estudo das camadas que marcam o fim desse período atesta a ocorrência de grandes alterações causadas pelos levantamentos e as erupções que derramaram sobre o solo grandes quantidades de lava e, por outro, pelas notáveis mudanças ocorridas
nos 3 reinos da natureza. No que respeita aos minerais, o período secundário se caracteriza pela formação de grandes e numerosas camadas que atestam uma formação lenta no seio das águas e marcam diferentes épocas bem caracterizadas. A vegetação é menos rápida e menos colossal que no período precedente, em virtude, sem dúvida, da diminuição do calor e da umidade e das alterações havidas nos elementos constitutivos da atmosfera. As plantas herbáceas e popudas juntam-se àquelas de caule lenhoso e às primeiras árvores propriamente ditas. Os animais ainda são aquáticos, ou no máximo anfíbios. A vida animal sobre a terra faz pouco progresso, devido à formação de matérias calcárias. Desenvolve-se nos mares uma prodigiosa quantidade de animais com conchas, novos peixes, com uma organização mais aperfeiçoada do que a dos peixes do período anterior. Começam a nascer, aparecem os primeiros cetáceos. Os animais mais característicos dessa época são os répteis monstruosos, entre os quais se destacam o ictiosauro, uma espécie de peixe lagarto que atingia até 10 metros de comprimento, cujas mandíbulas prodigiosamente alongadas eram armadas com 180 dentes. A sua forma geral lembra um pouco a do crocodilo, mas sem a couraça escamosa. Seus olhos tinham o volume da cabeça de um homem. Possuía barbatanas como as baleias e da mesma forma que ela expelia água por aberturas. O plesiosauro, outro réptil marinho, tão grande quanto o ictiosauro, cujo pescoço excessivamente longo se dobrava como o do cisne e lhe dava a aparência de uma enorme serpente unida a um corpo de tartaruga. Tinha a cabeça do lagarto e os dentes do crocodilo. Sua pele devia ser lisa como a do ictiosauro, uma vez que não se observou nenhum vestígio de escamas ou de conchas. O teleossauro é o que mais se aproxima dos crocodilos atuais, que parecem ser miniatura daquele réptil. Possuía uma couraça escamosa e era anfíbio, ou seja, vivia ao mesmo tempo na água e na terra. Seu comprimento era de cerca de 10 metros, dos quais 3 ou 4 só para a cabeça. Sua enorme boca tinha uma abertura de 2 metros. O megalossauro, um grande lagarto, uma espécie de crocodilo de 14 a 15 metros de comprimento, essencialmente carnívoro, nutria-se de répteis, pequenos crocodilos e tartarugas. A sua impressionante mandíbula era armada com dentes em forma de lâmina de podadeira, de gume duplo, recurvados para trás, de tal forma que, uma vez cravados na presa, tornava-se impossível para ela desprender-se. O iguanodonte, o maior lagarto que já apareceu na Terra, media de 20 a 25 metros da cabeça à extremidade da cauda e possuía sobre o focinho um chifre ósseo semelhante ao do iguano da atualidade, do qual parece diferir apenas pelo tamanho. O atual tem apenas 1 metro de comprimento. O formato dos dentes permite concluir que era um herbívoro e o das patas que foi um animal terrestre. O pterodáctilo, um animal bizarro do tamanho de um cisne, tendo ao mesmo tempo
do réptil o corpo, do pássaro a cabeça e do morcego a membrana carnuda, que ligava os dedos prodigiosamente longos. Ele servia de paraquedas quando ele se precipitava sobre a presa do alto de uma árvore ou de um rochedo. Não possuía o bico córneo como o dos pássaros, mas os ossos da mandíbula, do comprimento da metade do corpo, e guarnecida de dentes, terminava com pontas como um bico. Caramba, eu fui lendo isso aqui, né? Uns monstros, né? Uns monstros. E como é que eles sabem de tudo isso? Como nós dissemos nas aulas anteriores. Como a gente corta um bolo e sabe o que tem dentro do bolo, sabe de que o bolo é feito, quando você tira a fatia do bolo. A geologia faz isso, né? Corta uma fatia da terra, né? Escava e encontra ali os fósseis, encontra todas essas marcas de milhões de anos atrás. Então foi um processo. As tempestades foram diminuindo, tempestades ácidas até, e em germe estava aí toda essa natureza, que no momento propício ela se desenvolve. Assim como na semente de um fruto está em germe aquela árvore, né? Aqui, que vai dar milhões de galhos, de folhas, de flores, de frutos, também estavam em torno da terra em germe, tudo isso. E no momento certo apareceram as primeiras vegetações, eram plantas enormes, com folhas enormes, e depois esses animais enormes, não dava para ter gente lá, né? A gente vê a comidinha de dinossauro, né? É um período, é um processo. Então, quanto tempo, quantos anos, né? Como Deus é paciente, a gente é muito ansioso, que as coisas imediatas, e Deus tem um tempo. Ele tem um tempo, Ele é o próprio tempo, para que tudo aconteça naturalmente. Isso é uma grande lição para a gente. Nós que somos ansiosos pelas coisas, a gente ter paciência, esperar, saber esperar. Vamos lá. Durante esse período, que deve ter sido muito longo, como o demonstram a quantidade e a espessura das camadas geológicas, a vida animal ganhou enorme impulso no meio das águas, tal como havia acontecido com a vegetação no período anterior. O ar mais depurado e mais propício à respiração começa a permitir que alguns animais vivam em terra. O mar foi deslocado muitas vezes, mas sem abalos violentos. Com esse período, desaparecem as raças de gigantescos animais aquáticos, substituídos mais tarde por espécies análogas, com formas mais proporcionais e de porte infinitamente menor. O orgulho levou o homem a afirmar que todos os animais foram criados por sua causa e para a satisfação das suas necessidades. Mas quantas são as espécies de animais que servem diretamente ao homem, que foram domesticadas por ele, comparadas ao número incalculável daquelas com as quais ele nunca teve nem nunca terá qualquer relação. Como sustentar semelhante tese diante das inumeráveis espécies que sozinhas povoaram a terra por milhares e milhares de séculos antes que o homem ali surgisse e que desapareceram? Pode-se afirmar que elas foram criadas para o seu proveito? Entretanto, toda essa espécie tinha a sua razão de ser, a sua utilidade. Deus não pôde tê-las criadas por um capricho da sua vontade e para se dar o prazer de aniquilá-las, uma vez que todas tinham vida, instintos, sensação de dor e de bem-estar. Com que fim ele as fez? Com o fim
que há de ser soberanamente sábio, embora ainda não o compreendamos. Um dia, certamente, o homem poderá conhecê-lo para confundir o seu orgulho, mas enquanto aguarda, como o homem alarga as suas ideias diante dos novos horizontes, em que agora é permitido que ele mergulhe o seu olhar e que revele diante dele imponente espetáculo dessa criação tão majestosa, no seu lento caminhar, tão admirável na sua previdência tão pontual, tão precisa e tão constante nos seus resultados. Então, Kardec está dizendo, por que Deus criou desse jeito? Qual a razão de ser desses animais? Qual a razão dos animais que nós temos hoje? A gente não sabe, tem um porquê, está na sabedoria de Deus. Um dia nós vamos descobrir, um dia. Então o homem acha que tudo foi criado para ele, para alimentá-lo, enfim. Mais para frente nós vamos ter conhecimento do porquê de tudo isso. Tem uma observação aqui do autor que eu acho que é importante. Com os avanços das ciências biológicas e com a revelação da doutrina espírita, podemos afirmar, em linhas gerais, de acordo com a teoria da evolução da espécie pela seleção natural do naturalista Charles Darwin, que, a partir do surgimento dos primeiros seres vivos, há aproximadamente 3 milhões e 600 mil anos, as espécies foram gradativamente evoluindo uma das outras por um processo de seleção natural, resultando em organização biológica cada vez mais aperfeiçoadas e na extinção das espécies que, por alguma razão, não se adaptaram ao meio ambiente. Por outro lado, a doutrina espírita nos revela que o princípio inteligente é criado simples e ignorante e passa por incontáveis experiências reencarnatórias, a fim de progredir, passando gradativamente pelos diversos reinos da natureza, fazendo uso da organização física mais de acordo com o estágio evolutivo em que se encontra, ascendendo na escala dos seres, progredindo sempre. Assim, nos dias de hoje, conforme previra o codificador, as revelações da ciência e da doutrina espírita vêm nos explicar a finalidade do surgimento e do desaparecimento de todas as espécies que nos precederam ao longo da história do nosso orbe. Quer dizer, as coisas, cada um a seu tempo, né? Não dava para a gente conviver com os dinossauros. Teve a época deles. Agora é uma outra era, uma outra época que muito tem ainda que evoluir, muito ainda tem que se transformar. Nós temos uma longa caminhada pela frente. O planeta Terra tem uma longa caminhada. Vamos lá. Alguma pergunta? Não tem nem o que perguntar, também não sei muito o que explicar. A gente está lendo aqui, está se informando, né? Mas dá para se entender o que Kardec está dizendo, né? Essa é a evolução. Esses períodos. Depois do período primário, período secundário, que é um período de transição, vem um período terciário. A gente aprendeu isso na escola, né? Em geografia. Então, o que é o período terciário? Com o período terciário começa uma nova fase para a Terra. O estado da sua superfície muda completamente de aspecto. As condições de vida modificam-se profundamente e se aproximam das atuais. Os primeiros tempos desse período são assinalados por uma interrupção da produção vegetal e animal. Tudo revela os traços de uma destruição quase que generalizada dos seres vivos. E então aparecem sucessivamente novas espécies, cuja organização mais perfeita é adaptada à natureza do meio em que eles são destinados a viver. Durante os períodos anteriores, em razão da sua pequena espessura,
A crosta sólida do planeta apresentava, como foi dito, uma resistência muito fraca à ação do fogo interior. Esse envoltório, fraturando-se com facilidade, permitia derramamento de lava em profusão na superfície do solo. Conforme a crosta foi se espessando, esses fatos foram deixando de ocorrer. Então, as matérias abrasadas comprimidas por todos os lados, com uma água em ebulição em um recipiente fechado, acabaram produzindo uma espécie de explosão. As camadas graníticas violentamente quebrada em muitos pontos ficou crivada de fendas, como um vaso rachado. A crosta levantada e abaixada formou ao longo dessas fendas os picos, as cadeias montanhosas e as suas ramificações. Certas partes da crosta não chegaram a se despedaçar, sendo apenas elevadas, enquanto que, em um outro ponto, produziram-se afundamentos e escavações. A superfície do solo tornou-se então muito desigual. As águas que até aquela época cobriam quase que uniformemente a maior parte da superfície, escoaram para as partes mais baixas, deixando a seco vastos continentes ou cumes de montanhas isoladas que formaram as ilhas. Como que a ciência é bonita, né? Explicando tudo isso. E o tempo inteiro eu estou lembrando aqui do mingau. Você bota o mingau na panela, ele ferve e começa aquelas bolhas, né? Você desliga, continua fervendo, né? As bolhas formam uns buracos, né? Ficam uns buracos na panela de mingau. Você bota ele no prato e ele vai esfriando, da beirada para o centro. O centro continua quente. E aquela película fininha, ela vai engrossando à medida que vai esfriando, não é? Foi assim com a terra. Foi assim. Um processo natural que a gente faz na panela da cozinha quando faz o mingau. Isso levou milhões de anos. Milhões de anos. E cada período desse, a ciência dividiu com o aparecimento de vida sobre a Terra. Um primeiro período sem vida, depois a vida marinha, com aqueles seres enormes, depois vai vir primeiro a vida marinha, os vegetais, depois a vida marinha, esses seres enormes que aparecem na superfície da Terra, e agora a gente está vendo aqui esse período terciário, o que vai acontecendo. Esse foi o grande fenômeno ocorrido no período terciário e que transformou o aspecto do globo. Ele não aconteceu instantaneamente nem simultaneamente em toda parte, mas sucessivamente e em épocas mais ou menos distanciadas. Uma das primeiras consequências desses levantamentos foi, como já ficou dito, a inclinação das camadas de sedimentos originalmente horizontais e que permaneceram nessa posição em toda parte onde o solo não sofreu transformações. Foi nos flancos e nas proximidades das montanhas que essas inclinações se apresentaram mais pronunciadas. Nas regiões onde as camadas de sedimento conservaram a sua horizontalidade para alcançar as camadas de formação primária, temos de atravessar todas as outras, frequentemente até uma grande profundidade, no fim da qual encontramos inevitavelmente a rocha granítica. Porém, quando essas camadas se ergueram em montanhas, elas foram elevadas acima do seu nível normal e às vezes às grandes alturas, de tal modo que, fazendo-se um corte vertical no flanco da montanha, as camadas aparecem em toda a sua espessura e superpostas como as fiadas de uma construção. É assim que encontramos enormes bancos de conchas, primitivamente formados no fundo dos mares, e grandes altitudes. Hoje está perfeitamente comprovado que o mar, em época alguma, poderia ter alcançado tal altura,
uma vez que toda a água existente no mundo, ou mesmo 100 vezes esta quantidade, não teria sido suficiente para tal. Teríamos que supor que a quantidade de água existente no mundo diminuiu, e então caberia perguntar: o que foi feito da água que desapareceu? Os soerguimentos, que são hoje em dia um fato incontestável e demonstrado pela ciência, explicam de maneira tão lógica quanto rigorosa os depósitos marinhos que se encontram em certas montanhas. Esses solos evidentemente estiveram submergidos durante uma longa sequência de séculos, mas em seu nível primitivo e não no lugar que ocupam agora. É exatamente como se uma porção de fundo de um lago se elevasse a 25 ou 30 metros acima da superfície da água. O alto dessa elevação conteria restos de plantas e de animais que jaziam outrora no fundo da água, o que não implicaria de modo algum que as águas do lago tivessem se elevado àquela altura. Nos lugares onde o soerguimento da rocha primitiva produziu uma rachadura completa no solo, seja pela rapidez, seja pela forma, a altura e o volume da massa soerguida, o granito ficou exposto como um dente que interrompeu da gengiva. As camadas que o recobriam, levantadas, quebradas e rearrumadas, ficaram descobertas. É assim que os terrenos pertencentes às formações mais antigas e que se encontravam na sua posição original a uma grande profundidade, formam hoje em dia o solo de certas regiões. A massa granítica, deslocada por efeitos dos soerguimentos, apresentou fendas em alguns lugares por onde escapam o fogo interno e escorrem as matérias em fusão. São os vulcões. Os vulcões são como chaminés de uma imensa fornalha, ou melhor ainda, válvulas de segurança que, permitindo a liberação de excesso de matéria ígnea, que é o magma, preservam o globo de cataclismos bem mais violentos. Daí, se pode dizer que o número de vulcões ativos é uma causa de segurança para a superfície do solo. Pode-se fazer uma ideia da intensidade desse fogo, considerando-se que, até no fundo dos oceanos, abrem-se vulcões e que a massa de água que os recobre e neles penetra não é suficiente para extingui-los. Os levantamentos ocorridos à massa sólida provocaram o deslocamento das águas que foram impelidas para as partes escavadas, tornadas mais profundas pela elevação dos terrenos emersos e pelo abaixamento de outros. Mas esse mesmo terreno que havia sido rebaixado foram levantados nos mais diversos lugares, expulsando as águas que refluíam para todos os locais, e assim por diante, até que pudesse se estabilizar em um leito mais estável. Sei que não tem jeito, pena que você não está com o livro. A gente vai terminar aqui agora. Os sucessivos deslocamentos dessa massa líquida forçosamente trabalharam e modificaram a superfície do solo. As águas, escoando-se, arrastaram parte dos terrenos de formações anteriores, que tinham sido descobertos pelos soerguimentos, desnudando algumas montanhas que delas cobriam, deixando à mostra suas bases graníticas ou calcárias. Vales profundos foram escavados, enquanto outros foram aterrados. Assim, existem montanhas formadas diretamente pela ação do calor central, principalmente as graníticas. Outras são devidas à ação das águas que, carreando as terras móveis e as matérias solúveis, escavaram vales em torno de uma base resistente, calcária ou de outra natureza.
As matérias carreadas pela corrente das águas formaram as camadas do período terciário, que facilmente se distinguem das precedentes, menos pela sua disposição do que pela sua composição, que é quase a mesma. As camadas dos períodos primários de transição e secundário, formadas sobre uma superfície pouco acidentada, são mais ou menos uniformes por toda a Terra. Já as do período terciário, ao contrário, formadas pela ação das águas sobre uma base muito mais irregular, apresentam um caráter mais local. Em todos os lugares, fazendo-se escavações de certa profundidade, encontram-se todas as camadas dos períodos anteriores na ordem da sua formação, enquanto que não se encontra por toda parte o terreno terciário, nem todas as suas camadas. Durante os deslocamentos do solo ocorridos no início do período terciário, presume-se que a vida orgânica tenha se mantido estacionada por algum tempo, o que se pode reconhecer com o exame dos solos que se encontram sem fósseis, mas com a relativa estabilidade que se seguiu, reaparecem os vegetais e os animais, com a alteração das condições de vitalidade, a atmosfera mais depurada, surgem novas espécies de uma organização mais perfeita. As plantas, em relação à sua estrutura, diferem pouco das de hoje. Nos 2 períodos anteriores, havia poucos terrenos não cobertos pelas águas. Além disso, eram pantanosos e frequentemente submersos. É por essa razão que só existiam animais aquáticos ou anfíbios. O período terciário, no qual se formaram os vastos continentes, foi caracterizado pelo aparecimento dos animais terrestres. Assim como no período de transição, viu nascer uma vegetação colossal, e o período secundário os répteis monstruosos, o período terciário viu se produzirem gigantescos mamíferos, como o elefante, o rinoceronte, o hipopótamo, o paleotério, o megatério, o dinotério, o mastodonte, o mamute e etc. Esse período viu nascer igualmente os pássaros, bem como a maioria das espécies que vivem ainda nos dias de hoje. Algumas espécies dessa época sobreviveram aos cataclismos posteriores. Outras, denominadas genericamente de animais antediluvianos, desapareceram completamente ou foram substituídas por espécies semelhantes, de formas menos pesadas e menos maciças, das quais os primeiros tipos foram como que os esboços. Como exemplo, podemos citar o Felis espeloea, um animal carnívoro do tamanho de um touro, com as características anatômicas do tigre e do leão. O Cervus megalodon, variedade de veado, cujos chifres de 3 metros de comprimento eram espaçados de 3 a 4 metros nas extremidades. Durante muito tempo, acreditou-se que o macaco e as diversas variedades de quadrumanos, animais que se aproximam mais do homem pela conformação, ainda não existiam, mas descobertas recentes parecem não deixar dúvidas sobre a presença desses animais, pelo menos no final do período. Então, está aí o período, terminamos o período secundário, o período terciário. E qual a importância disso para nós espíritas? A importância é a gente saber que não teve mágica, não houve milagre na criação. Deus não usou varinha de condão, plinte, faça-se a terra, plinte, faça-se a luz. Não, é todo um processo químico, biológico, físico, até a gente ter a vida como concebemos hoje. Os vulcões são respiradores da terra, é como a panela de pressão. Se a panela de pressão não tem aqueles guinchos, ela explode, não é? Explode a tampa. Então, os vulcões são úteis. Para que vulcão? Ele é útil, ele mantém um equilíbrio. Senão, estouraria o solo em qualquer lugar, né?
Então, é essa Gênesis. Gênesis significa origem, princípio, e a ciência comprova que Deus não criou a Terra em 6 dias. Pode ser em 6 dias, se cada dia representar um período desse. Período primário, terciário, quaternário e por aí vai. Então agradecemos aos guias da nossa casa, agradecemos ao professor José Jorge, ao Camilo Flammarion, a todos vocês, amigos queridos, pela inspiração e pela proteção. Agradecemos ao altivo e à direção espiritual do SEAP, a Ti, Jesus, e a Deus acima de tudo, por mantermos-nos em paz. Continue conosco, Senhor, continue conosco. Precisamos do Teu amor, do Teu alimento, do Teu sustento. É em Teu nome, é em nome do Criador, é em nome das forças do bem e da luz que se fazem presente aqui. É em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, que encerramos então, em nome do amor de Deus e do Cristo Jesus, os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.